Olá, está começando o TV Com Entrevista. Neste mês nós vamos falar sobre Petrobras. Quem está aqui é o diretor da Federação Única dos Petroleiros, a FUP. Quem está aqui é o João Antônio de Moraes e ele vai falar sobre o que está acontecendo na Petrobras, né? Muita gente está sabendo que a Petrobras tem sido alvo aí de acusações com corrupção, vários grandes diretores estão envolvidos e acusados através da Operação Lava Jato, e ele vai falar sobre o que está por trás disso, né? Além de discutir o rumo da Petrobras e tirar alguns mitos, né, que têm sido colocados na grande imprensa. João Antônio de Moraes, muito obrigado, primeiramente, pela presença. E vamos começar falando desse ato aqui em Maceió, né? Qual é o objetivo desse ato que foi realizado pela CUT Alagoas e pelo Sindicato dos Urbanitários? Bom, primeiro agradecer aqui o espaço na TV Com, agradecer os internautas que nos assistem e dizer que realmente esse debate ele é de profundo interesse do conjunto da sociedade brasileira. A Petrobras e o petróleo têm um papel fundamental na nossa economia e com a descoberta do pré-sal esse papel vai cada vez mais se reforçar. Para que o nosso internauta tenha uma ideia, em 2002 o petróleo representava 2 a 3% do nosso produto interno bruto. Hoje, só a Petrobras, que não é todo o setor petróleo, representa 13% do nosso PIB. Então é de interesse da sociedade brasileira debater e conhecer o que está se falando da Petrobras, o que é verdade, o que é mito, o que está sendo escondido, porque infelizmente os grandes meios de comunicação não têm uma conduta de confiança. Nem tudo que o internauta, que o ouvinte, o telespectador veja nos grandes meios de comunicação brasileira pode necessariamente ser a verdade. Muitas vezes eles são movidos pelos seus interesses econômicos e políticos. Então, nesse sentido, uma iniciativa da TV Com, tal qual da Central Única dos Trabalhadores Alagoas, do Sindicato dos Urbanitários, que promove esse debate e convidou a FUP para estar aqui presente, são iniciativas muito importantes para jogar um pouco de luz nesse debate. Bem, sem dúvida, um dos pontos que foi debatido, né, que é de interesse da população brasileira, é a questão do aumento da gasolina. O preço não só da gasolina, mas como todos os derivados, ele é em função de inúmeros fatores. Sabemos que sempre a gasolina chama mais atenção, mas é importante que se diga também que, por exemplo, o gás de cozinha tem um papel mais importante como derivado de petróleo, o próprio óleo diesel, porque nosso país ele é muito rodoviário. Então não tem problema, a gente pode aprofundar esses temários ou aqui na TV.com ou também no debate lá no Sindicato dos Urbanitários. Da nossa parte, nós entendemos que hoje é importante que o telespectador conheça um pouco do que está por trás do que nós consideramos mais do que uma investigação, porque a investigação nós temos todo interesse que aconteça e que os culpados sejam exemplarmente punidos se comprovada a sua culpa. No entanto, o que a gente está assistindo é uma verdadeira campanha difamatória, unilateral, que não escuta o outro lado, né, contra um agente tão importante da nossa economia como é a Petrobras. Bem, a imprensa está dizendo que a Petrobras está falida. Até onde isso é verdade? O que é mito aí em relação a esse assunto? Primeiramente que isso é absolutamente mentiroso, né? É verdade que toda essa campanha difamatória já começa sim a afetar a empresa. Mas a Petrobras está muito longe de ser uma empresa falida. Eu traria aqui alguns dados só de 2014, para que o telespectador tenha noção se a Petrobras é uma empresa que está falindo ou não. Em 2014, a Petrobras superou a ExxonMobil como a maior produtora de petróleo com capital aberto do mundo. Hoje a Petrobras é a maior produtora de petróleo do planeta, das empresas com capital aberto, né? Outra questão importante, em 2014, depois de 35 anos que não se partiu uma nova refinaria no Brasil, partiu a refinaria Abreu e Lima, aqui próximo a Alagoas, no nosso querido Pernambuco, né? Tanto se discutia que era preciso privatizar para poder fazer refinaria no Brasil, mas, no entanto, quem fez a refinaria
no Nordeste, aliás, refinaria no Brasil, não, no Nordeste brasileiro. Quem fez a refinaria no Nordeste brasileiro foi a Petrobras, né? Então é um grande evento que muitos brasileiros sequer sabem que a refinaria já está produzindo gasolina, óleo diesel para o povo brasileiro. Ainda em 2014, a Petrobras bateu recordes de refino. A Petrobras, em 2014, também recebeu pela terceira vez o considerado Prêmio Nobel da Indústria do Petróleo Mundial, da OTC. Então é uma empresa que tem tido os resultados operacionais, que é o que interessa ao povo, aos trabalhadores, excelentes. Aí eu pergunto ao nosso internauta, a quem nos assiste, seria possível uma empresa falindo, afundada na corrupção, como a gente vê todo dia nas manchetes dos jornais, na televisão, ter todos esses resultados em 2014? Nós que trabalhamos no setor, temos consciência, temos certeza absoluta que não. A Petrobras é muito maior do que a corrupção que está se apurando. Quero repetir aqui que para nós trabalhadores é de um profundo interesse que o que houve de errado se ouve, apura-se e puna-se os culpados. Agora, não insistam em paralisar a Petrobras, porque parar a Petrobras é parar o Brasil, é mergulhar o Brasil numa crise sem tamanho, que não saberemos se teremos condições de sair, é desarrumar a nossa economia. Sem dúvida, vocês também debateram a questão das reivindicações dos petroleiros, né? O que foi debatido em relação a isso? Hoje os trabalhadores petroleiros estão preocupados com tudo isso que está acontecendo no nosso país. A nossa principal reivindicação hoje é discutir com a sociedade, é discutir o que está acontecendo e a importância da Petrobras na nossa economia. Lógico que enquanto trabalhadores, nós temos inúmeros problemas que só até dialoga com isso que eu estou falando. Por exemplo, as condições de saúde e segurança é um problema grave que a gente tem na indústria do petróleo mundial. Recentemente, no navio plataforma Cidade de São Mateus, no Espírito Santo, um acidente, uma explosão, vitimou, levou à morte muitos trabalhadores. Era um navio totalmente terceirizado, né, uma área da Petrobras, mas um navio que é operado por uma empresa norueguesa, a BW, né? Então aqueles que pressionam para a privatização deveriam acompanhar o que aconteceu lá, porque infelizmente também toda essa movimentação busca diminuir a Petrobras. Diminuir a Petrobras significa trazer mais atores privados. E o que nós petroleiros sabemos é que se nós temos problemas na Petrobras, e temos muitos, inclusive de saúde e segurança também na Petrobras, mas nas empresas privadas tudo é muito pior. Se movimentam de uma maneira com jornadas de trabalho maior, salários inferiores, condições de treinamento piores. E quando falamos da indústria do petróleo e do gás, um tema importante que interessa a todos é a questão ambiental. As empresas privadas geralmente também têm uma atuação que oferece mais riscos ao meio ambiente. Quando o trabalhador não está seguro o meio ambiente e não está seguro a comunidade em volta. Então, portanto, podemos afirmar pela FUP que privatizar é colocar em risco os trabalhadores e o meio ambiente. E a sociedade. Bem, como você falou, um dos motivos, né, para tanto interesse na Petrobras, sem dúvida, o interesse do mercado internacional é a privatização da Petrobras. Fala um pouco da Petrobras como 100% estatal, né? Isso também está na mesa de discussões da FUP? É importante que o nosso ouvinte, nosso telespectador saiba que ter reservas de petróleo é muito importante. O Brasil, com a confirmação da existência do pré-sal, que já está produzindo em mais de 800 mil barris de petróleo por dia, é uma produção imensa, poucos países produzem isso, o Brasil se torna cada dia um país mais importante na energia no mundo, né? Agora, ter o petróleo, ter o gás, significa bem-estar para o povo? Nem sempre, nem sempre. Quando a produção desse bem é feito para interesses privados e externos, não necessariamente isso terá retorno para o povo. Geralmente, no mundo todo, a energia, o petróleo e o gás só se transformam em algo benéfico para a sociedade do ponto de vista da soberania energética, mas também do ponto de vista do retorno econômico, isso é, aplicar o lucro da indústria do petróleo na educação, na saúde, em
questões palpáveis para a população, só é possível quando você tem agentes do Estado forte, que dê ao debate da energia um caráter mais social e menos econômico, menos só para o interesse do lucro. Nesse sentido, é que nós entendemos que temos que fazer o debate da privatização, claramente. Para nós, petroleiros, o ideal seria que as indústrias de energia, tanto no setor petróleo e gás, quanto também no setor elétrico, fossem empresas que fossem de empresas públicas, sob controle total do Estado, né? No caso da Petrobras, ela é uma estatal e o governo tem a maior parte das ações com direito a voto, mas tem uma participação importante do capital privado, inclusive com ações na Bolsa de Nova York. Por exemplo, nesse momento, nós estamos vendo na Petrobras um problema grave. Uma empresa, como a Petrobras tem ações na Bolsa de Nova York, ela se vê obrigada pela lei de lá, a lei chamada Lei Sarbanes-Oxley, que rege os investimentos na Bolsa de Nova York, ela tem que ter a auditoria do seu balanço por parte de empresas norte-americanas, né? E essa empresa, no bojo dessa disputa em torno do pré-sal brasileiro, é importante que saibam que, na verdade, o que querem é o pré-sal e sim privatizar a Petrobras, né? No bojo disso, essa empresa resolveu, do nada, não assinar o balanço da Petrobras do terceiro trimestre de 2014. Bom, isso é um problema grave, né? Se essa empresa não assinar ou se a Petrobras não conseguir se livrar desse problema, nós podemos ter a inviabilização da operação cotidiana da Petrobras. Apesar dela ser uma empresa comparativamente com as grandes petroleiras mundiais, a Petrobras é um sucesso. Ela teve os melhores resultados das empresas de petróleo do mundo em 2014. Mas tem esse nó causado pela privatização promovida por Fernando Henrique. Ele não privatizou a Petrobras totalmente porque o povo não deixou. Mas ele vendeu ações na Bolsa de Nova York. Então, nesse sentido, nós temos uma campanha promovida pela Plataforma Camponesa e Operária para a Energia, que reúne trabalhadores petroleiros, eletricitários, as populações atingidas pelos projetos energéticos, os engenheiros. E nesse debate a gente propõe uma Petrobras 100% estatal, portanto uma empresa pública, e estamos fazendo esse debate. Certamente, ouvintes, se essa campanha já fosse vitoriosa, hoje não teria riscos para a Petrobras, porque nós não estaríamos que nos submeter a uma empresa de auditoria que se move muito mais pelo interesse estadunidense do que pelo interesse brasileiro. E para que tenhamos uma ideia, os Estados Unidos têm 2% da população mundial, mas ele consome 25% do petróleo que se produz no mundo. Portanto, ele tem altos interesses em controlar o pré-sal brasileiro. Não à toa, a partir da confirmação da existência do pré-sal, os Estados Unidos reativou aqui no litoral brasileiro a chamada Quarta Frota, que desde a Segunda Guerra Mundial não operava. Então eles voltaram a navegar aqui pelos nossos mares, né? Isso não é à toa. Portanto, aqueles que hoje buscam, através da chamada Operação Lava Jato, que eu quero repetir, nós não temos nada contra que se apurem os desmandos. Tem coisa errada, apura-se. Foi culpado, puna-se. Só que a Petrobras é muito maior que isso, o Brasil é muito maior que isso. Não é o que a gente percebe na imprensa, na grande imprensa. A grande imprensa parece que a Petrobras hoje virou só a corrupção, né? Não é verdade isso. Nós somos 85 mil brasileiros trabalhadores honestos que dedicam sua vida a produzir a gasolina, o gás de cozinha, todos os dias. São mais de 300 mil trabalhadores nas prestadoras de serviço para a Petrobras, que não temos nada a ver com aqueles que podem ter errado lá. Aqueles que erraram, apura-se e puna-se. Mas a Petrobras tem que funcionar, e se funcionar pública, com certeza será ainda melhor. Bem, a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta, TV Com Entrevista, hoje falando sobre a Petrobras. E nós estamos entrevistando o João Antônio de Moraes.
Voltando, TV Com Entrevista, hoje falando sobre Petrobras. Eu recebo o diretor da Federação Única dos Petroleiros, João Antônio de Moraes. Ele está falando aqui em relação à questão do ato que aconteceu aqui em Maceió, organizado pela Central Única dos Trabalhadores e Sindicato dos Urbanitários. E também sobre uma série de questões envolvendo a Petrobras. E uma dessas questões, sem dúvida, que foram debatidas no ato, é em relação ao mercado, né, financeiro e como é que a Bolsa de Valores aqui no Brasil é atingida em relação à questão dos fatos que têm sido ocorridos em relação à corrupção na Petrobras. Eu queria saber qual é a relação, né? Como é que isso atinge a Bolsa de Valores e o que os trabalhadores precisam entender em relação a isso. Realmente, a Petrobras tem tido suas ações nos últimos 12 meses, as ações da Petrobras caíram muito no mercado de capitais. E a grande imprensa, todos os dias, publica que o motivo dessa queda tenha sido a questão da Operação Lava Jato e a corrupção na empresa. Isso é um grande factoide, né? Não existe essa relação entre o valor das ações e a corrupção, e nós agradecemos a oportunidade de desmistificar um pouco isso aqui. O que tem acontecido nos últimos meses é que o petróleo tem caído muito no mercado internacional. E tem caído graças a uma articulação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita, com a família real saudita, que tem operado no sentido de produzir cada vez mais e, com isso, produzir cada vez mais petróleo e, com isso, tem tido uma oferta maior do que a demanda no mercado internacional. Então, o petróleo caiu muito nos últimos meses, o que tem levado todas as petroleiras do mundo, as grandes petroleiras, ou a terem prejuízos, ou a terem os seus lucros despencados. E, evidentemente, isso dialoga com as condições da Bolsa, com os valores das ações na Bolsa de Valores. Para que o nosso internauta tenha uma ideia, nos últimos 12 meses, o petróleo caiu no mercado internacional 46%. As ações da Petrobras caíram 47%. Fica muito evidente a correlação direta com isso. A Petrobras teve lucro em 2014. Muitas empresas petrolíferas tiveram prejuízos atrelados nisso. Lógico, quando o principal bem que você produz despenca no mercado internacional, como é que a empresa vai ser valorizada, né? Apesar da Petrobras vir aumentando as suas reservas, ao contrário das outras. Das grandes petroleiras mundiais, a Petrobras é a única que nos últimos anos tem aumentado a sua quantidade de reservas. Então é muito importante essa pergunta. Tem problema? Tem, mas comparado com o tamanho da Petrobras, esse problema é muito reduzido e as ações da Petrobras não estão vinculadas à questão da corrupção, e sim ao valor do petróleo no mercado internacional. E sem dúvida isso é a tentativa dos Estados Unidos também de atingir lá a economia russa, né? Na verdade eu acabei não mencionando isso na pergunta anterior, mas o objetivo dos Estados Unidos é de fato estrangular financeiramente a Rússia, né? Por conta do enfrentamento na questão da Ucrânia, mas de quebra também ele prejudica o Irã e leva ainda de quebra a Venezuela, né? Então, quer dizer, é interesse geopolítico que está se discutindo para poder rebaixar o preço do petróleo. E nos Estados Unidos, os derivados do petróleo têm a política energética lá atrela diretamente o preço dos derivados ao preço do barril no mercado internacional. Então lá funciona o seguinte: caiu 1 centavo o barril, cai 1 centavo a gasolina. Subiu, sobe. Aqui no Brasil é diferente. O Brasil tem uma política mais de longo prazo. Então também tem uma relação, mas é uma relação que... Então quando o petróleo caiu nos últimos anos, nos últimos meses, a gasolina não caiu, até subiu porque teve um aumento de impostos, né? Mas quando o petróleo subiu, né, e o petróleo chegou a sair de $30 para mais de $100 o barril, a gasolina no Brasil não subiu, né? Então é um pouco o planejamento. Nós, trabalhadores, entendemos que é bom ter um planejamento, né? Entendemos que, por exemplo, seria um absurdo você ter o gás de cozinha aumentar, como às vezes acontece no mundo, né? O petróleo às vezes aumenta 30%, ou por conta do barril do petróleo, do preço do petróleo, ou por conta do dólar. Então você atrelar um bem imprescindível à sociedade, como é o derivado de petróleo, ao preço internacional, significa você perder controle da sua economia. Eu fico imaginando como é que seria a vida de um trabalhador
da família se tivesse que pagar o botijão de gás cada dia um preço. Fala-se muito da gasolina, né? Mas a gasolina não é um bem tão essencial quanto é o óleo diesel, quanto é o gás. Então nós defendemos um planejamento de longo prazo, né, principalmente desses derivados imprescindíveis para o país. E agora vamos falar do grande ato no dia 13 de março, o ato em defesa da Petrobras. Queria saber de você qual é o objetivo desse ato e o que será discutido. Bom, nesse momento, muitos debates têm acontecido, inclusive como para esse que fomos convidados aqui em Alagoas, que aliás queríamos cumprimentar a CUT Alagoas e os sindicatos urbanitários pela iniciativa. É muito importante que a sociedade conheça essas questões que nós estamos debatendo aqui, né? Mas fruto desses debates está tendo uma tomada de consciência muito grande do povo brasileiro e as suas organizações. Então os sindicatos, as federações, as centrais estão tomando consciência e chamando mobilizações para de fato trazer um pouco essa história à tona e fazer essa disputa, porque até agora está passando só uma verdade. Nesse sentido, no dia 13, essas entidades estarão organizando atos em todo o país, atos a favor da apuração da corrupção, sim, mas em defesa da Petrobras, em defesa do Brasil, porque sem a Petrobras o Brasil para. Moraes, eu queria que você agora desse as suas considerações finais. Quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui dialogando com o povo alagoano, que a gente tanto gosta, né? E também dividir uma coisinha só que faltou nesse minutinho final, é a questão das empresas, né? Porque também fruto das pressões da mídia e tudo mais, a Petrobras tem excluído as empresas prestadoras de serviços nacionais das suas novas licitações, né? Quero dizer que, da mesma ordem, nós entendemos que se executivos, proprietários, diretores dessas empresas erraram, tem que ser culpado, comprovado, tem que ser punido. No entanto, nós queremos dividir com vocês que quando para uma OAS, uma Odebrecht, essas empresas saindo das licitações da Petrobras, significa que teremos empresas estrangeiras que vão passar a fazer as obras da Petrobras no Brasil. Isso é muito ruim para o povo, é muito ruim para o trabalhador, porque vai significar exportar emprego para a China, para a Coreia, para outras nações. Nós estamos muito preocupados com isso também. Então queremos dizer, toda a punição às pessoas, mas as instituições têm que continuar funcionando, né? Isso é de um profundo interesse do povo brasileiro. Agradecemos mais uma vez, né, e que esse debate venha à tona na sociedade, para que todos participem dele com conhecimento e não iludidos como estão sendo no dia a dia. Muito obrigado, João Antônio de Moraes, que é diretor da Federação Única dos Petroleiros. O TV Com Entrevista deste mês fica por aqui e a gente se vê na próxima.